Capítulo 13. Abrão e Ló em Canaã e no Egito. Abrão se separa do Ló. 13.1 E Abrão viajou de Harã, e ele levou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão Harã, para a terra de Canaã. E ele foi até Assur e seguiu para Siquém, e habitou próximo a um elevado carvalho. GN 12.6. 13.2 E ele viu e eis que a terra era muito agradável da entrada de Amata até o elevado carvalho. 13.13 E o Senhor disse a ele: para ti tua descendência eu te darei esta terra. 13.4 E ele construiu um altar lá, e ele ofereceu um holocausto, sacrifício queimado, ao Senhor, que havia aparecido a ele. 13.5 E ele partiu dali para uma região montanhosa. Beteu ficava a oeste e Ai a leste, e montou sua tenda ali. 13.6 E ele viu e eis que a terra era bem larga e boa, e crescia de tudo nela, vinhas e figueiras e romãs, carvalhos do Mediterrâneo, e leixes, e carvalhos de Moré e oliveiras, e os cedros e ciprestes e árvores do Líbano, e todo tipo de árvores do campo, e havia água nas montanhas. OBS 1, Ilex, Tiolmoacoroliuac, é um carvalho grande sempre verde nativo do Mediterrâneo. OBS 2, Terebintes More, Eber, Elonei More, Gen 12.6. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. Gênesis 12.6 OBS 3, Oiutrei, Isa. 41.19, RV Mag, Poliaster, Eb et Shemei, Renderei o livre 3 King 6 e 23, 31, 32, 33, RV, Olive Wood, Ampênio Branchesine. 8 e 15, RV, Branches of Olive, o Assumitip of Trade Distinct Front Olive. 13.7 E ele bendisse ao Senhor que o levou para fora de Ur dos Caldeus, e que o trouxe para esta terra. 13.8 E aconteceu que no primeiro ano, na sétima semana, na lua nova do primeiro mês, 1954 AM, ele construiu um altar nesta montanha, e clamou ao nome do Senhor: Tu, o Deus eterno, é meu Deus. 13.9 E ele ofereceu no altar um holocausto ao Senhor para que ele fosse com ele e não abandonasse por todos os dias de sua vida. Abrão vai ao Egito. 13.10 E ela partiu de lá, de entre Beteu e Ai, e foi para o sul, e ele chegou em Hebrom, e Hebrom já havia sido construída naquela época, e ele habitou lá por 2 anos, e ele foi para a terra do sul, para Bealote, e havia fome nesta terra. Em Jube 13.10 E ele partiu de lá e foi para o sul. O texto etíope usado pelo George Schultz diz: para o norte. Em nota o tradutor corrige para o sul. George Schultz Pag 60,13.11 E Abrão foi ao Egito no 3º ano da semana, e ele habitou no Egito 5 anos antes de sua esposa ser arrancada dele. 13.12 Agora Tanás no Egito naquele tempo havia sido construída 7 anos após Hebrom. Jube 13.12 Assemelha-se em parte a NM 13.22, e subiram para o lado do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Tamai, filhos de Enaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, Tanis, no Egito. Tanis igual Tanás. 13.13 E aconteceu que o faraó prendeu Sarai, a esposa de Abrão, de modo que o Senhor pesteou o faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. 13.14 E Abrão estava bastante glorificado, rico, pelo motivo de suas posses em ovelhas, gado, jumentos, cavalos e camelos, e servos e servas, e prata e ouro em abundância. E Ló, filho de seu irmão, também estava rico. 13.15 E o faraó devolveu Sarai, esposa de Abrão, e ele o despediu, expulsou da terra do Egito, e ele viajou para o lugar onde ele havia montado sua tenda no começo, o lugar do altar, com Ai a leste e Beteu a oeste, e ele bendisse ao Senhor Deus que o havia trazido de volta em paz. 13.16 E aconteceu que no 41º jubileu no 3º ano da primeira semana, 1963 AM, ele retornou a esse lugar e ofereceu um holocausto, e clamou ao nome do Senhor e disse: Tu, o Deus Altíssimo, é meu Deus para sempre. 13.17 E no 4º ano dessa semana, 1964 AM, Ló partiu, se separou dele, e Ló habitou em Sodoma, e os homens de Sodoma eram excessivamente, muitíssimo, pecadores. 13.18 E pesou-lhe no coração que o filho de seu irmão havia se separado dele, porque ele, Abrão, não tinha nenhum filho. 13.19 Naquele ano quando Ló foi aprisionado, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló havia partido, se separado
dele, no 4º ano desta semana, levante os olhos do lugar onde estás habitando. Olhe, para o norte, para o sul e para o oeste e o leste. 13.20 Porque toda a terra que tu viste eu te darei a seus descendentes para sempre, e eu farei tua descendência como a areia do mar, e ainda que um homem possa contar o pó da terra, ainda a tua descendência não poderá ser contada. 13.21 Levante e ande pela terra, no seu comprimento e na sua largura e conhece-la toda, porque para ti tua descendência eu a dou. E Abrão foi para Hebrom e habitou lá. A campanha de Chedorlaomer, aprisionamento de Sodoma. 13.22 E neste ano veio Chedorlaomer, rei de Elon, e Arapel, rei de Shiar, e Arioche, rei de Selazar, e Tergal, rei de das nações, e matou o rei de Gomorra. E o rei de Sodoma fugiu, e muitos caíram por feridas no vale de Sitim, próximo ao Mar Salgado. Em Jube 13.22 seria o Mar Salgado o atual Mar Morto. 13.23 E eles aprisionaram Sodoma e Adom e Zeboim, e prenderam também Ló, o filho do irmão de Abrão, e tudo o que ele possuía, e foram para Dan. 13.24 E um que havia escapado veio e contou a Abrão que o filho de seu irmão havia sido preso. 13.25 E Abrão armou seus servos, de Abrão, e de sua descendência o dízimo, 1/10 dos primeiros frutos ao Senhor. E o Senhor ordenou isso como ordenança para sempre, que eles deveriam dar aos sacerdotes que servem diante dele. Eles deveriam possuir isso para sempre. 13.26 E para esta lei não hectares limite de dias, porque ele ordenou isto para gerações para sempre, que eles devem dar ao Senhor o dízimo, 1/10 de tudo, das sementes, do vinho, do azeite, do gado, e das ovelhas. 13.27 E ele deu a seus sacerdotes, para que comessem e bebessem com alegria diante dele, de Deus. 13.28 E o rei de Sodoma veio a ele e dobrou-se diante dele e disse: Nosso senhor Abrão, de para nós as vidas que tu resgatar, mas deixe ser seu espólio. 13.29 E Abrão disse a ele: Eu elevo minhas mãos ao Deus Altíssimo, de modo que nenhum fio nem um cordão de sandália pegarei do que é teu, para que não digas: Eu fiz Abrão rico, salvo somente o que os jovens homens comerem, e a parte dos homens que forem comigo. Aner, Eshou e Mare, estes devem levar suas porções. Capítulo 14. A aliança do Senhor Javé, Jeová, com Abraão. 14.1 Depois dessas coisas, no 4º ano desta semana, na lua nova do 3º mês, a palavra do Senhor veio a Abrão em um sonho dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu defensor e tua recompensa será grandiosa. 14.2 E ele disse: Senhor, Senhor, o que tu me darás, visto que eu sigo sem filhos, e o filho de Mazeca, o filho de minha serva Edom Mazeca Eliezer, e ele será meu herdeiro, e tu não me deste nenhum descendente. GN 15.2, 14.3 E ele, Deus, disse a ele: Esse, Eliezer, não será seu herdeiro, mas aquele que sairá de tuas próprias entranhas, ele será seu herdeiro. 14.4 E ele o trouxe para fora e disse a ele: Olhe para o céu e conte as estrelas, se tu puderes contá-las. 14.5 Ele olhou em direção ao céu, e contemplou as estrelas. E ele, Deus, disse para ele: Assim será sua descendência. 14.6 E ele, Abrão, creu no Senhor, e foi computado para ele como justiça. 14.7 E ele, Deus, disse a ele: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar a terra dos cananeus para possuí-la para sempre. E eu serei Deus a ti e a tua descendência. 14.8 E ele disse: Senhor, Senhor, como saberei que eu herdarei tudo isso? 14.9 E ele, Deus, disse a ele: Traga-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e uma ovelha de 3 anos, e uma rolinha, e um pombo. 14.10 E ele trouxe todos eles no meio do mês, e eles habitaram no carvalho de Moré, carvalho de Mare, que é próximo de Hebrom. 14.11 E ele construiu lá um altar, e sacrificou todos esses animais, e ele derramou o sangue deles sobre o altar, e os dividiu no meio, e os deitou, as partes, uma de frente para a outra, mas as aves ele não dividiu. 14.12 E aves desceram sobre as partes, e Abrão as espantou, e não deixou que as aves os tocassem. 14.13 E aconteceu que, quando o sol se pôs, que um êxtase caiu sobre Abrão, e eis que um pavor da grande escuridão caiu sobre ele, e foi dito a Abrão: Saiba que com certeza tua descendência será peregrina em uma terra que não é dela, e eles devem levá-los cativos, e afligi-los 400 400
anos. GN 15.13, 14.14 É nação que os mantiver cativos eu a julgarei, e depois disso eles devem sair bastante abonados. 14.15 Tu deves se juntar a seus pais, morrer, em paz, e ser enterrado em boa velhice. 14.16 Mas na quarta geração eles devem voltar para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. 14.17 Ele acordou de seu sono, e ele levantou-se, e o sol tinha se posto, e havia uma chama e eis que uma fornalha fumaçava, e uma chama de fogo passou entre as partes do sacrifício. 14.18 E naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abram dizendo, para seus descendentes eu darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, os Quenitas, os Quenetzitas, os Cadmonitas, os Peretzitas, os Refaitas, os Paroquitas, os Ivitas, os Amoritas, os Cananitas, os Girgazitas, e os Jebusitas. 14.19 E o dia passou, e Abram ofereceu as partes e as aves e suas ofertas de frutas, e suas ofertas de bebidas, e o fogo os devorou. 14.20 Naquele dia nós fizemos aliança com Abram, do mesmo modo como tínhamos feito aliança com Noé neste mês. E Abram renovou o festival e a ordenança para si mesmo para sempre. Agar dá luz a Ismael para Abram. 14.21 E Abram alegrou-se, e contou todas essas coisas para Sarai sua esposa, e ele creu que ele teria uma herança, mas ela não suportou. Não creu. 14.22 E Sarai aconselhou a seu marido Abram, e disse a ele, vá com Agar, minha serva egípcia, talvez seja que eu lhe traga descendentes por meio dela. 14.23 E Abram seguiu a voz de Sarai sua esposa e disse para ela, irei. E Sarai tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu a Abram, seu marido, para ser sua esposa. 14.24 E ele foi a ela, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e ele o chamou pelo nome de Ismael. No quinto ano desta semana, 1965 AM, e esse era o 86º, 86, ano da vida de Abram. GN 16.16, na versão King James da Bíblia temos, GN 16.16, Abram, was, fourscore and 6 years old, when Agar bare Ismael to Abram. O que nos mostra que cada score de anos vale 20 anos. Capítulo 15. Celebração da festa das primícias da colheita. Circuncisão. 15.1 No primeiro ano da quarta semana deste jubileu, 1979 AM, no terceiro mês, no meio do mês, Abram celebrou a festa dos primeiros frutos da colheita de grãos. Festa dos primeiros frutos, no terceiro mês, no meio do mês. 15.2 E ele ofereceu ofertas novas sobre o altar, os primeiros frutos da produção, para o Senhor, uma novilha e uma cabra e uma ovelha sobre o altar como holocausto ao Senhor. Suas ofertas de primeiros frutos e suas ofertas de bebidas ele ofereceu sobre o altar com incenso. 15.13 O Senhor apareceu a Abram e disse a ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aprove-se diante de mim e se torne, seja, perfeito. 15.4 E eu farei uma aliança entre mim e ti, eu te multiplicarei grandiosamente, muitíssimo. 15.5 E Abram deitou com o rosto ao chão, e Deus falou com ele e disse, 15.6 Eis que minha ordenança é contigo, e tu serás pai de muitas nações. 15.7 Teu nome não deve ser mais Abram, mas teu nome de agora em diante para sempre será Abraão, porque eu te fiz pai de muitas nações. 15.8 E eu te farei muito grande, e eu te farei em nações, e reis virão de ti. 15.9 Eu estabelecerei minha aliança entre mim e ti tua descendência após ti, pelas gerações, uma aliança eterna, de modo que eu serei Deus para ti e para tua descendência. 15.10 Eu darei a ti tua descendência a terra na qual tu és estrangeiro, a terra de Canaã, que tu venhas a possuí-la para sempre, e eu serei o Deus deles. 15.11 E o Senhor disse para Abraão, e para ti, concebe a minha aliança, de tua descendência, e circuncides todo menino dentre os teus, e circuncide seu prepúcio, e será isso de sinal de uma aliança eterna entre mim e ti. 15.12 A criança ao oitavo dia tu a deves circuncidar todo o menino pelas gerações, aquele que nascer na casa ou aquele que comprar de algum estrangeiro, aquele que tu tiver adquirido que não é da sua descendência. 15.13 Aquele que nascer de tua casa deve certamente ser circuncidado, e, também, aqueles que tu comprar com dinheiro deve ser circuncidado, e minha aliança deve estar em tua carne como mandamento eterno. 15.14 O menino incircunciso em sua carne, em seu prepúcio ao oitavo dia, esse deve ser cortado de seu povo, porque ele quebrou minha aliança. 15.15 E Deus disse a Abraão,
E quanto à sua esposa Sarai, o nome dela não deve ser mais Sarai, mas Sara deve ser o nome dela. 15.16 E eu a abençoarei, e te darei um filho por meio dela, e eu o abençoarei, e ele se tornará uma nação, e reis de nações procederão dele. 15.17 Abrão prostrou-se sobre seu rosto, e se alegrou, e disse em seu coração: nascerá um filho por meio de um homem, que tem 100 anos de idade, e Sara, que tem 90 anos de idade, dará à luz. 15.18 E Abrão disse a Deus: que Ismael possa viver diante de ti. 15.19 Deus disse: sim, e Sara também gerará-te um filho, e tu deverás chamá-la de Isaque, e eu estabelecerei minha aliança com ele, uma aliança eterna, e para seus descendentes após ele. 15.20 Quanto a Ismael também lhe ouvirei a respeito dele, e eis que o abençoarei e o farei grande, e o multiplicarei muitíssimo, e ele deverá gerar 12 príncipes, e eu farei dele uma grande nação. 15.21 Mas minha aliança eu estabelecerei com Isaque, que Sara gerará para ti, nestes dias, no próximo ano. 15.22 E ele parou de falar com ele, e Deus subiu de Abraão. 15.23 E Abrão fez de acordo conforme Deus tinha dito a ele, e ele tomou Ismael seu filho e todo o que havia nascido na casa, e todo aquele que ele tinha trazido com dinheiro, todo homem, ou menino, de sua casa, e circuncidou a carne de seu prepúcio. 15.24 E no mesmo dia foi Abrão circuncidado, e todo homem de sua casa, e todos aqueles que ele tinha trazido com dinheiro dos filhos dos estrangeiros foram circuncidados com ele. 15.25 Essa lei é para todas as gerações para sempre, e não há circuncisão de dias, e não hectares omissão de nenhum dia fora dos 8 dias, porque é um mandamento eterno, ordenado e escrito nas tábuas celestes. 15.26 E todo aquele que é nascido, o qual a carne de seu prepúcio não é circuncidada ao 8º dia, não pertence aos filhos da aliança que Deus fez com Abraão, mas aos filhos da destruição, nem há, além disso, qualquer sinal nele de que ele pertence ao Senhor, mas ele se destinará a ser destruído e morto na terra, e será exterminado da terra, porque ele quebrou a aliança do Senhor nosso Deus. 15.27 Porque todos os anjos da presença e todos os anjos da santificação são dessa natureza, são santos por natureza, desde o dia da criação deles. E na presença dos anjos da presença e dos anjos da santificação ele santificou Israel, de modo que eles deveriam estar com ele e com seus santos anjos. 15.28 E tu comandes os filhos de Israel de modo que observem os sinais dessa aliança pelas gerações como uma eterna ordenança, e eles não serão exterminados da terra. 15.29 Porque esse comando é ordenado para a aliança, de modo que eles devem observá-lo para sempre entre todos os filhos de Israel. Deus escolhe Israel como seu povo. 15.30 Para Ismael e seus filhos e seu irmão Esaú, o Senhor não fez que se aproximassem dele, e ele não os escolheu por serem filhos de Abraão, porque ele os conhecia, mas ele escolheu Israel para ser seu povo. 15.31 E ele santificou, e apanhou do meio dos filhos dos homens, porque existem muitas nações e muitos povos, e todos são dele, e sobre todos ele colocou espíritos com autoridade para desviá-los dele. 15.32 Mas para Israel ele não apontou nenhum anjo ou espírito, porque ele somente é seu governante, e ele os preservará e os requerirá das mãos de seus anjos e seus espíritos, e das mãos de todos os seus poderes, de modo que ele os preserva e abençoa, e de modo que eles sejam seus e ele seja deles de agora e para sempre. 15.33 E agora eu anuncio a ti que os filhos de Israel não se manterão fiéis a esta ordenança, e não circuncidarão seus filhos de acordo com essa lei, porque na carne de sua circuncisão eles omitirão a circuncisão de seus filhos, e todos eles, filhos de Beliar, deixarão seus filhos incircuncisos do modo como nasceram. Beliar ou Belial, demônio de grande autoridade ou o próprio Satanás. O nome em grego é Beliar, embora alguns tradutores insistam com Belial. 15.34 E eles serão grande motivo de ira do Senhor contra os filhos de Israel, porque eles abandonaram sua aliança e se desviaram de sua palavra, e provocaram e blasfemaram, do mesmo modo como não obedeceram à ordem dessa lei, porque eles trataram seus membros como gentios, de modo que eles devem ser espalhados e exterminados da terra. E não haverá mais remissão ou perdão a eles, de modo que sejam remidos ou perdoados, de todos os pecados desse erro eterno.